Ah. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao Colóquio de Física da UFABC. A gente vai retomar o ciclo nesse terceiro quadrimestre. E o nosso primeiro palestrante é da casa. Vai ser o professor João Nuno Barbosa Rodrigues. Ele fez doutorado em Física da Matéria Condensada na Universidade do Porto, em Portugal. Ele fez pós-doutorados na Universidade de Singapura e na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e desde 2019, no final de 2019, ele está com a gente aqui na UFABC e ele trabalha na área de matéria condensada e vai falar sobre essas coisas de modelos para materiais. Então, por favor, a palavra é sua e obrigado por aceitar o convite. Obrigado eu, Celso, e Breno pelo convite e pela apresentação. Espero que, antes de mais, no contexto atual, todo mundo esteja bem, principalmente bem de saúde. Ok, então eu hoje vou falar-vos de construir modelos efetivos de materiais de baixa energia que sejam realistas. Ok, este trabalho é um trabalho que tem sido um diálogo com várias pessoas, mas as coisas que eu vou apresentar hoje vão ser mais resultantes de uma colaboração com o Chives, com o Brian e com o Lucas, que estão tanto na Universidade de Illinois quanto no Flatiron Institute em Nova York. Então, mas antes de mais, deixem-me tomar a liberdade de fazer um pouquinho de publicidade acerca dos tópicos de pesquisa que me interessam, das linhas de pesquisa me interessam. Então, eu estou especialmente interessado em materiais com correlações eletrónicas fortes. Algumas das famílias para as quais eu tenho olhado e que pretendo olhar no futuro próximo são materiais 2D, heteroestruturas de materiais 2D, aqui representadas. Essencialmente colocamos vários materiais 2D uns em cima dos outros, ok? E obtemos um novo material. E depois também outros materiais laminados. Métodos que uso para estudar as propriedades destes materiais são essencialmente métodos de estrutura eletrónica, seja de campo médio de muitos corpos, aproximações e abordagens de modelos efetivos e procuras em larga escala, ok? Com o intuito de, essencialmente, explorar novas fases eletrónicas, ok? Compreender, controlar e possivelmente poder modificá-las, em particular as suas propriedades de transporte eletrónico, magnéticas e ópticas, ok? Se alunos que estejam a ver agora ou que vejam no futuro este vídeo acharem algum destes tópicos interessantes, contactem-me, a gente fala e pode ver a possibilidade de fazer uns projetos de pesquisa, ok? Ok, então, o plano para hoje é essencialmente este, ok? Eu vou começar por vos tentar convencer que este é um problema relevante, a necessidade ou a possibilidade de construir modelos efetivos de baixa energia de materiais que sejam realistas, ok? Vou-vos falar ou argumentar primeiramente de um ponto de vista mais geral e depois vou dar alguns exemplos concretos para ilustrar, me parece ser, algumas coisas que nós poderemos ganhar fazendo este tipo de abordagem. E de seguida vou-vos apresentar um método no desenvolvimento do qual eu tenho estado envolvido, que se chama Density Matrix Downfolding, essencialmente construção de modelos efetivos com base em matrizes de densidade, ok? Em que partimos de um cálculo ab início e depois tentamos encontrar um modelo efetivo, por exemplo, na rede de baixas energias, ok? Vou-vos contar sobre a ideia geral do que é que este método é, e depois vou falar-vos um pouquinho de alguns aspectos práticos e de algumas aplicações. Okay? Os agradecimentos, essencialmente, tanto a Illinois quanto ao FABC e ao Laboratório Nacional de Computação Científica, pelos recursos computacionais, ok? Vou tentar fazer a palestra de uma forma didática, ok? Tanto para quem não é da área quanto para os alunos mais jovens, ok? Se alguém tiver alguma dúvida e quiserem interromper no meio, esteja inteiramente à vontade.
Então, a física de materiais é essencialmente resultante de comportamentos coletivos de muitas partículas, numa região do espaço comum, que interagem umas com as outras. Tipicamente tens levantado a 23 partículas, ok? Elétrons, núcleos, com graus de liberdade de posição, de spin. Isto, em termos de, quando descrevemos isto em termos de mecânica quântica, dá espaços de Hilbert gigantes, ok? Que são impossíveis, essencialmente, de nós resolvermos exatamente. São estes comportamentos coletivos que determinam as propriedades dos materiais, e há propriedades tão comuns quanto a condução elétrica. Nós temos isoladores em que os elétrons essencialmente estão presos em torno de átomos individuais e não se movem no material. Depois temos metais em que essencialmente esses elétrons, alguns desses elétrons podem saltitar de átomo para átomo e quando aplicada uma corrente um campo elétrico gera uma corrente elétrica. Outras propriedades bem comuns são propriedades magnéticas, em que tipicamente quando baixamos as temperaturas de um dado material, os momentos magnéticos, tipicamente localizados num átomo, num conjunto pequeno de átomos, têm tendência a adotar uma ordem, ok? Uma ordem, ou seja, todos os momentos magnéticos apontando na mesma direção, como um ferromagneto, ou alternadamente apontando em direções alternadas, como um antiferromagneto, mas há mais ordens magnéticas. No entanto, há algumas outras propriedades que nós podemos chamar de não convencionais, ok? Que são essencialmente propriedades como temperatura, supercondutividade de alta temperatura ou ordens magnéticas não convencionais. São dois exemplos. E estas propriedades não convencionais são muito difíceis de descrever no paradigma que nós tipicamente usamos para descrever sistemas como estes, mais comuns, que é o paradigma ou da partícula independente ou de partículas que interagem muito fracamente umas com as outras, ok? Então, quando tentamos descrever estes sistemas dessa forma, temos tipicamente muitas dificuldades em fazer o matching entre as nossas teorias e os resultados experimentais. Mas compreender o comportamento coletivo de materiais, nomeadamente estes materiais com propriedades incomuns, nas quais as interações entre os diferentes componentes, entre as diferentes quase-partículas do nosso sistema são fortes. Compreender esse comportamento é super importante para nós conseguirmos desenvolver novos devices, novos dispositivos, ou encontrar ou descobrir novos materiais, ou sintetizar novos materiais, ok? Então, este problema de muitos corpos é central em matéria condensada e há, essencialmente, deixem-me tomar essa liberdade, duas grandes estratégias para abordar este problema de muitos corpos do ponto de vista teórico, ok? Então, temos uma estratégia de primeiros princípios, ok? Que eu chamarei de primeiros princípios, e um outro conjunto de estratégias que eu chamarei de modelos efetivos, ok? Deixem-me tentar explicar um pouquinho melhor o que é aquilo que eu estou a querer referir-me em cada uma delas. Então, nestas estratégias de primeiros princípios, a filosofia é tentar evitar ao máximo as aproximações do nosso problema, é começar da equação de Schrödinger, daí primeiros princípios, ok? E tentar deitar o mínimo de detalhes fora possível, ok? Claro que, como nós vimos há pouquinho, isso torna-se extremamente caro, extremamente complexo, porque o espaço de Hilbert cresce muito rapidamente com o número de partículas, então podemos apenas tratar dessa forma diferentes sistemas que, dependendo do tipo de aproximações que nós usamos nestes métodos de primeiros princípios, nós temos diferentes métodos com diferentes graus de aproximação, terão melhores ou piores poderes preditivos, ok? Neste outro grupo de modelos efetivos é essencialmente uma filosofia oposta, em que nós não estamos tão interessados em descrever os pequenos detalhes, mas antes descrever as propriedades centrais destes sistemas, ok? Então, o que tentamos fazer é criar ou postular modelos simples, ok? Que nós acreditamos mantenham ou capturem a física central daquele sistema
E assim, por termos um modelo muito mais simples, um sistema muito mais simples, é muito mais barato estudar esse material e assim podemos, esse modelo, e assim podemos abordar ou estudar ou fazer estudos de mais larga escala, ok? No entanto, há um problema associado a esses métodos que é baixo poder preditivo do ponto de vista quantitativo. Essencialmente porque nestes modelos, nós, ao postularmos os modelos, nós vamos buscar intuição física, vamos buscar resultados de medições experimentais, vamos usar argumentos de simetria, mas nós não temos a certeza se estamos a deitar alguma coisa importante fora e também não sabemos se os parâmetros do nosso modelo têm um valor ou outro, ok? Nós não temos essa informação. Então, o nosso poder preditivo com um modelo desses é baixo. De uma forma pictórica, estes dois grupos de abordagens, digamos assim, podem ser ilustrados desta forma. Imaginem uma cidade ultra complexa, ultra caótica, como esta imagem aqui. Então, no caso de primeiros princípios, os primeiros princípios descrevem bastante bem uma pequena região desta cidade, digamos aqui este ônibus aqui à beira, ok? E enquanto que os modelos efetivos conseguem descrever uma região muito maior, mas de uma forma bastante mais aproximada, ok? Ok, mas a minha questão então é, será que nós conseguimos trazer o melhor destes dois mundos, destas duas abordagens, conseguimos pô-las em conjunto e tirar o melhor partido de ambas elas? Então, a ideia aqui, isto que eu vos vou falar hoje, é nós usarmos métodos de primeiros princípios para informar a construção de modelos efetivos realistas, de tal forma que nós depois possamos fazer estudos de materiais correlacionados, em particular, que são aqueles em que é mais difícil estudar com acurácia as propriedades, ok? Então, fazer estudos de maior larga escala em materiais correlacionados, com bastante mais acurácia, e assim aumentar a nossa compreensão das propriedades coletivas em tais materiais e, eventualmente, possibilitar a engenharia e o design de propriedades que nos sejam úteis em materiais desses, ok? Então, para tentar tornar isto um pouquinho mais concreto, deixem-me dar um exemplo com o grafeno. Certamente, a maior parte de vocês já ouviram falar do grafeno. O grafeno é essencialmente um material dois-dimensional, com átomos de carbono organizados numa rede hexagonal. Eu aqui estou apenas a representar um hexágono nessa rede hexagonal, ok? Esses átomos de carbono, todos nós sabemos que têm 6 elétrons, distribuídos nestes orbitais, quando o átomo está isolado. Acontece que, quando nós colocamos os átomos junto uns dos outros, há uma hibridização entre estes orbitais S e estes orbitais P, formam-se ligações covalentes aqui orbitais, através de orbitais sp2, ok? Estes orbitais vão se ligar fortemente aos átomos vizinhos e sobra ainda um orbital pz, ok? Que são os que eu estou a representar aqui. E esses orbitais pz, cada um deles tem um elétron, ok? Estes orbitais pz, por estarem próximos dos seus... Um orbital pz de um átomo estar próximo do outro, vai haver uma ligação, qual nós costumeiramente chamamos banda pi, ok? Essencialmente, a nossa nuvem eletrónica vai estar aqui em cima e em baixo da nossa folha, podemos imaginá-lo assim dessa forma, e os nossos elétrons vão então poder saltitar do orbital pz para o orbital pz entre átomos vizinhos, ok? Uma forma simples de aproximar este comportamento é construir um modelo de tight binding, de acoplamento forte, ok? Traduzindo para português, em que essencialmente temos aqui o Hamiltoniano desse modelo. Isto está escrito em segunda quantização. Essencialmente este C é o operador de destruição ou de aniquilação num orbital. Imaginemos neste orbital, enquanto que
este CI Dagger é o operador de criação de um eletrão no orbital vizinho. Então, o que nós temos com um termo deste é que destruímos o elétron num orbital e criamos esse elétron no orbital vizinho, e assim os nossos elétrons podem saltitar de uns orbitais para os outros, ok? Isto em todo o sistema. Este T aqui é o parâmetro de hopping, essencialmente uma amplitude para os elétrons saltitarem de um lado para o outro, e é essencialmente o parâmetro que nós não conhecemos no nosso modelo. O que nós verificamos é que, no caso do grafeno, se nós escolhermos este valor, nós temos resultados que batem razoavelmente bem com o experimento. Se nós diagonalizarmos este Hamiltoniano, ok, o que nós vamos ter vão ser duas bandas. Eu estou aqui a representar esta estrutura de bandas deste modelo no espaço K, ok? KX e KY, são estas duas direções, e aqui na direção vertical temos a energia do nosso sistema. Temos duas bandas que se tocam exatamente nestes pontos, que são chamados pontos de Dirac, e como eu disse há pouquinho, como temos um elétron por cada orbital atômico, e temos dois orbitais atômicos por célula unitária, ok? Aqueles que não sabem exatamente o que é que isto quer dizer, pensem apenas que isso nos dá que os níveis eletrónicos ocupados são os níveis todos que estão nesta banda inferior, sendo que estes níveis na banda superior estão todos vazios, ok? Então temos aqui banda de valência e banda de condução, e o nosso nível de Fermi, que é o nível do estado ocupado mais alto à temperatura zero, corta aqui exatamente estes pontos de Dirac, ok? Onde as duas bandas se tocam. Se nós fizermos um zoom aqui nesta região, o que vemos é que temos aqui uma relação de dispersão, ou seja, temos aqui a nossa energia destas bandas, ela é linear, ok? Então, podemos dizer então que nós temos essencialmente partículas relativistas. Quando nós aumentamos um pouquinho a temperatura do nosso sistema e geramos excitações de baixa energia, ok? Um elétron, por exemplo, saltando aqui da banda de valência para a banda de condução, este elétron aqui na banda de condução e o buraco nesta banda de valência vão se comportar essencialmente como partículas ultra-relativistas, sem massa, são chamados fermiões de Dirac, em 2 mais 1 dimensão, com uma relação de dispersão destas, em que temos aqui este VF, que é a velocidade de Fermi, que é essencialmente um análogo da velocidade da luz, ok? Mas umas 300 vezes menor do que a velocidade da luz. Então temos, neste sistema em particular, as nossas excitações de baixa energia comportam-se como partículas relativistas. Isto é uma coisa bem interessante de sistemas de matéria condensada, em que é frequente nós, partindo de uma equação de Schrödinger não relativista, termos descrições efetivas de baixa energia, como esta aqui, ok? Para as nossas quasi-partículas, para as nossas excitações de baixa energia, que têm, seja propriedades relativistas, seja até outras coisas, como por exemplo, no caso do grafeno, no grafeno deformado, podemos até usar um formalismo de relatividade geral para descrever estes fermiões de Dirac sem massa em grafeno deformado, ok? Então isso é muito frequente, termos essas descrições efetivas exóticas, digamos assim, que emergem, digamos, de uma teoria de mais alta energia dada pela equação de Schrödinger. Ok, isto aqui é essencialmente para vos mostrar que esta descrição bate bastante bem com a experiência. Isto é uma imagem de HARPES, é uma experiência, um experimento de espectroscopia em grafeno monolayer, e vemos essencialmente aqui um corte da nossa relação de dispersão aqui, ok? E vemos que nesta região a nossa relação de dispersão é essencialmente linear, como previsto por esta teoria simples, sem interações entre elétrons, ok? Reparem que temos aqui elétrons a mover-se de um lado para o outro e eles não interagem uns com os outros. Ok, mas eu posso perguntar depois, qual é o efeito de nós agora introduzirmos interações entre elétrons no grafeno, ok? Porque os elétrons não interagirem uns com os outros, como este modelo, deve ser apenas uma aproximação, ok? Estas interações entre elétrons serão importantes.
Então, pensem essencialmente em dois elétrons, aqui numa folha de grafeno. Estou a representar a nossa folha de grafeno. Temos aqui alguns hexágonos, ok? A folha de grafeno é esta região cinzenta, e nós vimos no slide anterior que a relação de expressão de quasi-partículas ou excitações de baixa energia é uma relação linear, ok? Eu escrevi aqui isto na forma de uma teoria de campo. Essencialmente é uma forma de descrever os comprimentos, as excitações de longo comprimento de onda, ok? Então temos aqui uma teoria de campo para partículas relativistas, sem massa. Então, se nós colocarmos uma interação de Coulomb entre estes dois elétrons, o que é que nós esperamos? Nós esperamos que as linhas de campo tanto viajem no plano quanto fora dele, ok? E isso vai dar essencialmente, podemos modificar a nossa teoria de campo adicionando estes termos, essencialmente, que são Quantum Electrodynamics em 2 mais 1 dimensão, ok? Então, se nós resolvermos este problema, ok, procurarmos, nomeadamente, como é que o nosso espectro original que está aqui é modificado pela presença destas interações entre elétrons, o que nós concluímos é que o espectro vai adotar, vai ser modificado e no final vai ter esta forma, essencialmente porque a nossa velocidade de Fermi, okay, deixem-me ir para trás, velocidade de Fermi é essencialmente este declive aqui do nosso cone nos pontos de Dirac. Então, esta velocidade de Fermi vai ser renormalizada, vai ser modificada e vai ter esta divergência, digamos assim, quando nós chegarmos aqui exatamente ao ponto de Dirac. É isso que nós temos aqui. Isto em teoria de perturbações de primeira ordem. O que nós obtemos é que a velocidade, essencialmente o declive no ponto Q, no ponto a uma distância Q do ponto de Dirac, vai ser dado por isto. Quando Q vai para 0, temos uma divergência. A nossa velocidade de Fermi tem essencialmente... o nosso espectro tem essencialmente esta forma, ok? Os experimentos mostram que isto parece estar correto, ok? Esta renormalização da velocidade de Fermi é vista nos experimentos. Aqui a imagem não está muito boa, mas deixem-me explicar-vos o que é isto. No eixo dos Zs nós temos o quanto a velocidade de Fermi é modificada. Isto aqui, esta linha horizontal é a velocidade de Fermi original. Os pontos são as medições. Aqui em 0 temos o nível, o ponto de Dirac, ok? Onde as duas bandas se tocam. E o que nós vemos é que à medida que nos aproximamos do ponto de Dirac, a nossa velocidade de Fermi aumenta, ok? E o mesmo acontece aqui. Então parece de facto haver essa divergência da velocidade de Fermi quando nos aproximamos aqui desta região do ponto de Dirac. Mas nós podemos ainda fazer outra pergunta de importância prática, ok? O que é que acontecerá com o nosso grafeno? Okay? Isto é uma pergunta académica, digamos assim. O que é que acontecerá com o nosso grafeno quando as interações entre elétrons forem aumentadas? O que é que eu estou a pensar quando falo em aumentar as interações? É essencialmente colocar aqui... onde é que está? Ok. É essencialmente pegar aqui no meu acoplamento, ok, e aumentar este acoplamento. Dizer que os nossos elétrons estão a interagir mais fortemente. Se nós pensarmos, dizendo de outra forma, a nossa constante de estrutura fina será mudada, ok? Ou então o nosso dielétrico do meio, colocamos o grafeno num meio e estamos a modificar o seu dielétrico, então vai haver maior ou menor blindagem, screening das interações entre os dois eletrões, ok? Se nós aumentarmos esse dielétrico, o screening desse dielétrico, as interações ficarão mais fracas. Nós estamos aqui a pensar no reverso, que é diminuir o efeito desse dielétrico, ok? Então, eu acabei de vos dizer que quando nós consideramos interações de Coulomb, o nosso espectro é mudado desta forma, e agora o que eu quero saber é quando eu aumento estas interações, quando torno estas interações mais fortes,
o que é que vai acontecer? Será que eu, por exemplo, vou abrir um gap devido às interações, ok? Vou ter uma transição de fase, por exemplo. Como é que as propriedades ópticas de transporte vão ser modificadas quando eu faço este aumento da interação? E uma outra questão do ponto de vista prático é, será que nós, no laboratório, conseguimos engendrar alguma forma de modificar, de manipular estas interações entre elétrons, de forma a que possamos fazer uma certa engenharia de uma nova fase da matéria que não ocorre no grafeno comum? Então, tentando responder a estas perguntas, o que nós somos levados a concluir é que eletrodinâmica quântica em 2 mais 1 dimensão, no caso do grafeno, não pode ser toda a história, ok? E porquê? Essencialmente porque quando nós temos 2 elétrons ocupando o mesmo orbital atómico, se nós pensarmos em termos de uma interação de Coulomb, neste modelo de rede, essa interação de Coulomb deveria explodir, ok? Porque os 2 elétrons estão no modelo de rede no mesmo ponto, e então este R aqui seria 0, isto seria infinito. Mas, na verdade, isso não vai acontecer. O que vai acontecer no nosso material real é que os nossos 2 elétrons ocupando o mesmo orbital atómico, eles essencialmente orbitam em torno do átomo, mas afastados um do outro, ok? E, apesar de tudo, custa uma certa energia termos os 2 elétrons no mesmo orbital atómico. Então, a forma de modelar tal sistema, ok? Tal sistema, reparem, nós estamos a partir de um sistema, primeiros princípios, um material real, e estamos a tentar descrevê-lo em termos de um modelo efetivo na rede, ok? Que eu vos falei há pouquinho. Temos aqui o termo, basicamente, em que os eletrões podem saltitar de um orbital para o orbital vizinho, com este parâmetro T. Temos aqui um termo que é essencialmente um termo que é o termo de Coulomb, ok? De 1 sobre R, ou E quadrado sobre R, com a distância entre 2 átomos, 2 elétrons, ok? Posição dos 2 elétrons. Aqui temos o operador densidade num dado orbital e aqui o operador densidade no outro orbital, por exemplo, densidade aqui e densidade aqui. E depois vamos adicionar um novo termo, que é um termo de interação para quando 2 elétrons estão a duplamente ocupar um orbital atómico, que é este caso aqui, este termo U, que é essencialmente um termo de Hubbard, vindo do modelo de Hubbard, ok? Quem não conhece, não precisa de se preocupar com isso. Então, estamos aqui a complexificar, mas esperamos nós a tornar mais realista o nosso modelo efetivo deste material, ok? Temos o termo cinético, essencialmente é este, e temos aqui 2 termos de interação, um termo de interação para quando 2 elétrons estão no mesmo orbital, e um termo de Coulomb aqui, ok? Nós podemos, novamente, escrever isto em termos de uma teoria de campo. Se fizermos isso, temos, novamente, Quantum Electrodynamics em 2 mais 1 dimensão, falamos há pouquinho, mas vamos ter aqui alguns outros termos, que são, essencialmente, termos de contacto para quando os dois fermiões de Dirac estão no mesmo ponto do espaço, ok? Esta teoria de campo foi resolvida já há alguns anos por o professor Igor Erbut, e basicamente o diagrama de fase que ele encontrou, um diagrama de fase em que temos aqui, então deixem-me explicar, no eixo do X temos a força da interação on-site, quando 2 elétrons estão no mesmo orbital, ok? Esta, essencialmente, é a magnitude deste acoplamento aqui. No eixo dos Y temos aqui a magnitude da interação de Coulomb, ok? Está aqui essencialmente a constante de estrutura fina na Quantum Electrodynamics. E a conclusão a que ele chegou é que vamos ter uma região aqui semimetálica, com aquele espectro modificado como nós discutimos anteriormente. E aqui vamos ter uma região em que vamos ter um isolador de Mott com uma ordem antiferromagnética. Essencialmente, nós vamos abrir um gap de interações. O material vai passar de semimetálico, em que as 2 bandas, a banda de valência e a banda de condução, se tocam. Daí chamamos semimetálico, ou seja, é necessária apenas uma energia infinitesimal para nós conseguirmos excitar um elétron para a banda de condução.
neste caso em que temos um isolador de moto, nós vamos ter um gap de energia, então vai custar uma energia finita excitar o nosso elétron para a banda de condução e daí vamos ter um isolador, ok? Mas este isolador é um isolador que resulta das interações fortes, estas interações aqui, on-site e entre elétrons, ok? Porque quando nós aumentamos a magnitude dessas interações, isso, essencialmente, se nós pensarmos um pouquinho, resulta do facto de nós termos os nossos elétrons a saltitar de orbital para orbital, mas quando aumentamos esta interação suficientemente, custa muita energia sempre que dois elétrons estão no mesmo orbital. Então, eles não gostam de saltitar e encontrar um elétron no mesmo orbital, então mantêm-se essencialmente parados no seu orbital. Como nós temos tantos elétrons com spin-up como com spin-down, o que vamos ter depois é que vamos ter uma ordem magnética, daí temos aqui este antiferromagnetismo, ok? Em que teremos um elétron com spin-up neste orbital, com spin-down aqui, com spin-up, spin-down, spin-up, spin-down, ok? Certo. Esta outra fase aqui é uma fase de Charge Density Wave, em português seria onda de densidade de carga, em que essencialmente traduz o facto de nós termos uma ordem em que teremos dois elétrons num orbital, no orbital vizinho não teremos nenhum elétron, no segundo vizinho teremos outros dois elétrons. Isto essencialmente se deve ao facto de nós aumentarmos muito fortemente a interação de Coulomb, a ponto de os elétrons preferirem emparelhar-se um junto ao outro no mesmo orbital, porque a interação de Hubbard é baixa, do que ficarem em orbitais próximos, ok? Ok, só um pequeno comentário. Esta fase aqui não é muito física, nós não esperamos que esta fase se vá realizar num sistema físico como o grafeno, mas pronto, é um artefacto, digamos assim, desta teoria, deste modelo. Ok, uma coisa que nós fizemos há alguns anos foi simular este modelo de rede com simulações de muitos corpos, Auxiliary Field Quantum Monte Carlo. Isto é um modelo de rede, ok? Não é um modelo ab initio, isto aqui já é um modelo de rede. E o que nós, na altura, concluímos foi essencialmente que o nosso diagrama de fases é dado por isto. Deixem-me explicar um pouquinho. Mais uma vez, no eixo do X temos as interações de curto alcance, aquele U, ok? No eixo dos Y temos a interação de longo alcance, que é a nossa interação de Coulomb. E o que vemos é aqui uma transição de fase de uma região de semimetal em que temos este espectro de baixas energias, para as nossas excitações de baixa energia, e um isolador de Mott, em que temos o gap, ok? Banda de valência, banda de condução, e esta ordem magnética, esta ordem antiferromagnética, ok? O nosso método não nos permitiu, por questões técnicas, digamos assim, explorar esta região, este quadrante superior aqui, que é o quadrante onde esperamos ter aquela Charge Density Wave, que nós achamos que fisicamente não é muito importante, ok? Ok, para além disso, nós fomos olhar para a renormalização da velocidade de Fermi, ok? Nesta região, nesta fase semimetálica, ok? Que é quanto o nosso espectro é renormalizado, quanto o declive é renormalizado pelas interações, e agora tendo interações de Coulomb e interações de curto alcance, um termo de Hubbard. E é isso que eu mostro aqui. Essencialmente, nós temos aqui a magnitude da renormalização da velocidade de Fermi em termos da distância, em termos da magnitude deste termo de interação local, ok? Deste U aqui. Então, essencialmente, quando nós vamos de 0 a 1, nós estamos a ir aqui de 0 até à transição de fase. Diferentes linhas aqui são, essencialmente, diferentes valores da interação de Coulomb, de longo alcance, e o que nós vemos é que a velocidade de Fermi é tão mais renormalizada, isto aqui nós estamos a uma distância finita do ponto de Dirac, ou seja, nós não vamos ver uma velocidade de Fermi infinita, nós vamos ver uma velocidade de Fermi finita, mas que foi aumentada. Então, o que nós vemos é que à medida que aumentamos
a nossa interação de Coulomb, a renormalização da velocidade de Fermi é maior, de acordo com aqueles resultados de 94 da renormalização da velocidade de Fermi por uma interação de Coulomb. Mas quando nos aproximamos aqui da transição de fase, de semimetal para isolante de Mott, o que nós vemos é que o comportamento é bastante diferente. Nós temos até esta escala finita, esta distância finita do ponto de Dirac, um decréscimo da nossa velocidade de Fermi, que essencialmente traduz a competição entre renormalizarmos o nosso espectro de baixas energias desta forma e abrirmos o gap por nos estarmos a aproximar aqui da transição de fase, ok? Então, tudo isto é interessante, mas o que nós podemos concluir daqui é que a física depende fortemente no modelo que nós estamos a usar, nos valores dos parâmetros, destes T's, U's e destes V's que nós vamos estar a usar, ok? Porque se nós mudarmos o V, nós estamos a ir nesta direção, se aumentarmos o U, estamos a ir nesta direção, isto mantendo o T fixo, ok? Então, a forma como se renormaliza a velocidade de Fermi, ou até se nós estamos numa fase semimetálica ou isolante de Mott, vai depender fortemente dos valores que nós usamos neste modelo. Então, a questão seguinte que nós podemos fazer é que valores é que nós vamos usar para os parâmetros do nosso modelo numa amostra real de grafeno, ok? Vocês podem dizer, ok, isto não é física universal, e eu concordo inteiramente, isto não é a primeira pergunta que nós vamos fazer acerca, por exemplo, de uma transição de fase, mas apesar de tudo tem importância prática. E porquê? Deixem-me usar este argumento aqui, voltemos ao nosso diagrama de fases, que eu mostrei no slide anterior. Imaginemos que nós colocamos grafeno em cima de óxido de silício, ok? E essa amostra de grafeno está aqui nesta região do diagrama de fases. E agora pensem, ok, vamos tirar o nosso grafeno e vamos suspender o grafeno. Ou seja, vamos essencialmente mudar o dielétrico do meio em que o nosso grafeno está. E o que vai acontecer é que essa amostra de grafeno suspenso vai estar aqui nesta região, ok? Essencialmente porque nós diminuímos o screening eletrónico, então a interação de Coulomb vai ser maior, então movemos-nos nesta direção. Mas será que nós conseguimos aproximar-nos desta transição de fase? A resposta é sim. Em princípio, se nós fizermos strain isotrópico do grafeno, se esticarmos o grafeno isotropicamente, vamos aproximar-nos desta transição de fase para isolador de Mott. A nossa previsão neste trabalho foi que essa transição de fase se daria próximo de strains de 15%. Esses strains são bastante altos, são bem próximos dos strains de rompimento da folha de grafeno, mas, apesar de tudo, vocês veem que, tentando estimar estes parâmetros do nosso modelo, nós chegamos a esta conclusão, que se quisermos aproximar-nos da transição de fase, nós não devemos mudar o dielétrico do meio, mas antes devemos esticar o nosso grafeno. Ok? Ok, são estes tipos de argumentos e estes tipos de coisas que nos permitirão, em princípio, se nós compreendermos o material a fundo e se tivermos um modelo bem realista e se conseguirmos determinar os parâmetros desse modelo, que nos permitirá, em princípio, fazer a engenharia e controle destas fases correlacionadas da matéria, nomeadamente, neste caso, entrarmos numa fase de isolador de Mott. Ok? Lá está, mais uma vez, estas previsões quantitativas dependem fortemente do modelo, dependem dos valores dos nossos parâmetros, ok? E da modificação desses parâmetros quando nós fazemos estas manipulações do nosso sistema, seja colocar o grafeno num outro dielétrico ou esticá-lo, ok? Então, mais alguns exemplos desta dependência das nossas previsões teóricas nos modelos. Talvez vocês tenham ouvido falar de um conjunto de trabalhos recente que essencialmente um grupo experimental do MIT colocou duas folhas de grafeno uma em cima da outra, fazendo grafeno bicamada, ok?
e rodou as duas folhas ligeiramente, num ângulo muito pequeno, e quando foi observar as propriedades de transporte desse material, viu um diagrama de fases super complexo, em que temos aqui a temperatura e aqui temos a densidade, a quantidade de portadores de carga, ok? Nestes sistemas é possível adicionar ou retirar elétrons ao sistema usando apenas, essencialmente, um efeito de campo, ok? Então, o que eles viram foi que temos tanto, nesta região aqui, isoladores de moto, como temos metais, como temos até supercondutores aqui a baixa temperatura. Isto até faz lembrar um sistema super conhecido em física da matéria condensada, que é talvez o problema em aberto em física da matéria condensada há mais tempo, que é o problema dos supercondutores de alta temperatura. Acontece que, desde que estes experimentos foram publicados, em 2018, apareceram talvez centenas de artigos teóricos propondo explicações para estes fenómenos e, de certa forma, simplificando um pouco, claro, grande parte da discussão tem sido acerca de qual modelo é que nós devemos usar. Um exemplo, alguns outros exemplos são outros materiais 2D, estes Transition Metal Dechalcogenides. Por exemplo, temos aqui Titanium Diselenide, em que temos também um diagrama de fases bastante rico, com fases supercondutoras, fases de Charge Density Wave. Temos aqui um candidato a Quantum Spin Liquid, que é este Tantalum Diselenide, e esta heteroestrutura de molibdênio, que tem uma resposta óptica dependente do twist entre as duas camadas. E, mais uma vez, grande parte da discussão nestes sistemas tem sido, para explicar os fenómenos físicos, gira em torno de qual modelo é que nós devemos usar, ok? Como eu estava a referir há pouquinho, talvez o caso mais paradigmático deste estado de coisas é o caso dos supercondutores não convencionais, os óxidos de cobre, os iron pnictides e os nicelatos, que é assim que se diz em português, ou óxidos de níquel, em que todos estes materiais têm diagramas de fase super complexos, com muitas fases aqui interagindo, digamos assim, umas com as outras, embrincadas umas nas outras, e nomeadamente com uma fase supercondutora, que são as fases supercondutoras, são os supercondutores de mais alta temperatura, a pressão ambiente, que existem, que nós conhecemos hoje em dia, ok? E, nomeadamente, este problema dos óxidos de cobre está aí há mais de 30 anos, ok? Desde o final dos anos 80, ainda não, apesar de grandes avanços terem sido feitos, ainda não foi resolvido. Ok, então, com isto eu espero ter-vos convencido que é importante nós conseguirmos construir modelos realistas de baixa energia de materiais de uma forma controlada. Existem vários métodos que tentam fazer isso, desde inferência, desde métodos em que inferem de cálculos de primeiros princípios qual será o modelo, okay? Quais serão os graus de liberdade de baixa energia ativos, métodos de downfolding de Lodin, que essencialmente assentam na rotação em rotações unitárias, aplicação de rotações unitárias para tentar desacoplar o espaço de Hilbert de alta energia do de baixa energia. Não vou falar muito disto. Estes métodos são essencialmente poderosos, mas conseguem apenas resolver pequenos sistemas. É muito frequente fazer-se também fits às estruturas de bandas, por exemplo, de campo médio, como Density Functional Theory. Este Constrained Random Phase Approximation faz um pouquinho melhor, ok? O que tenta de fazer é, no espírito do grupo de renormalização, é integrar os graus de liberdade de alta energia, seja os que estão muito acima na banda de condução e muito abaixo na banda de valência, mas falo numa aproximação large N, essencialmente considera apenas alguns dos diagramas em teoria de perturbações, que são os diagramas de bolha, e deita os outros fora sem verificar se esses são importantes ou não. Okay? Um melhoramento deste método é este Constrained Functional Renormalization Group, que essencialmente faz a mesma coisa, mas tendo
o cuidado de verificar, de deitar fora apenas os diagramas que não são importantes. Acontece que é muito pesado computacionalmente e hoje em dia eles ainda não conseguem aplicar este método a sistemas ab início, conseguem apenas fazer modelozinhos, digamos assim, académicos de 3, 4 bandas, ok? O que eu vos quero falar agora no restante deste colóquio é sobre este Density Matrix Unfolding, que é um método que nós temos estado a desenvolver e que, essencialmente, o que nós vamos fazer é construir estes modelos efetivos usando a matriz de densidade, ok? E nós argumentamos que isto é feito de uma forma controlada, pelo menos de uma forma mais controlada que a maior parte destes métodos aqui, ok? Então, a ideia geral deste método. Estou aqui a representar primeiramente o nosso sistema ab início, ok? Com átomos em uma dimensão, com muitos orbitais atómicos, o nosso hamiltoniano ab início, da equação de Schrödinger, termo cinético, termo de interação entre elétrons e núcleos, termo de interação entre elétrons, e aqui tenho um modelo efetivo, que será um modelo efetivo de rede, ok? Com termos de hopping, como eu mostrei há pouquinho, e termos de interação do Coulomb, seja on-site, seja de médio e longo alcance, ok? Então, o que nós fazemos é, essencialmente, calcular ou estimar, fazer o matching entre um funcional de energia ab início, de primeiros princípios, ou seja, geramos uma função de onda, psi, aplicamos a este hamiltoniano, tiramos o valor esperado deste hamiltoniano, de forma a termos o valor esperado da energia, assim definimos um funcional de energia e tentamos fazer o matching deste funcional de energia na região de baixas energias. Eu estou aqui a representar o funcional de energia, esta variedade, este manifold, no espaço de Hilbert, para este sistema ab início. Tenho aqui a direção de baixa energia, aqui a direção de alta energia, tenho aqui este val, que identifica essencialmente este subespaço de Hilbert correspondente à região de baixa energia. Então, tento gerar funções de onda nesta região, de forma a que o nosso depois consiga encontrar este hamiltoniano modelo que descreva bem esta região de baixa energia, ok? Então, como é que nós fazemos isso? Como é que, antes de mais, nós geramos estas funções de onda nesta região de baixa energia? Fazemos isso usando Quantum Monte Carlo. Quantum Monte Carlo, nós tipicamente usamos 2 métodos. Aqui o Quantum Monte Carlo, eu anteriormente referi um Quantum Monte Carlo para resolver um modelo de rede, de grafeno, mas eu aqui estou a pensar em Quantum Monte Carlo de primeiros princípios, que resolve essencialmente a equação de Schrödinger de um material real, no espaço real, ok? Então temos este Monte Carlo variacional, que essencialmente nós começamos com uma função de onda trial, que tem um conjunto, que é escrita em termos de um conjunto de parâmetros, e depois calculamos aqui este valor esperado para esta função de onda, valor esperado da energia do hamiltoniano, e minimizamos, modificando, variando estes parâmetros, minimizamos esse valor esperado da energia. Essencialmente, começamos com uma função de onda aqui e aproximamos-nos desta região. Um outro método de Monte Carlo que nós usamos é o Diffusion Monte Carlo, que é mais poderoso. Essencialmente, o que nós fazemos é começar também com uma função trial e depois usar um operador de projeção, em que temos aqui o hamiltoniano ab início e aqui um tempo imaginário, ok? Então, se este tal for para infinito, o que vocês, se pensarem um pouquinho, conseguem e usarem a decomposição espectral desta função de onda nos autoestados do hamiltoniano, verificam que quando este tal tende para infinito, o único estado que sobrevive, que vai ser dominante, vai ser o ground state, ok? Então, com isto nós esperamos conseguir fazer o sampling, ok, desta região de baixa energia. Essencialmente, aqui o Monte Carlo, eu não vou entrar em mais detalhes, se vocês depois tiverem curiosidade, podemos falar um pouquinho mais disso, mas pensem apenas desta forma pictórica, começamos com uma função de onda com um estado de energia mais alta e à medida que vamos iterando este Monte Carlo, nós vamos nos aproximando da região de mais baixa energia, ok? Aqui. Certo.
Ok, representado pictoricamente é isto que nós fazemos. Começamos com uma função de onda aqui, aproximamos e geramos uma função de onda na região de baixa energia. Ok, depois o que é que nós fazemos com isto? Nós fazemos isto várias vezes para diferentes funções de onda iniciais, vamos gerar diferentes funções de onda na região de baixa energia e com isso vamos tentar fazer o matching entre o funcional de energia ab início, nesta região de baixa energia, e este funcional de energia do nosso hamiltoniano modelo, para isso tentando optimizar os nossos valores dos parâmetros do nosso modelo através de uma regressão linear, ok? Então, é essencialmente isto. O que eu estou a fazer é igualar um funcional ao outro. Isto é outra forma de escrever o funcional. E aqui apenas expandi o funcional do hamiltoniano efetivo, que está escrito aqui em termos dos operadores de criação e destruição. Nós temos aqui, ok? Estes termos aqui são os nossos parâmetros. Nós vamos tentar otimizar, ok? Geramos muitas funções de onda. Estas funções de onda no nosso hamiltoniano modelo, no nosso subespaço de Hilbert, estão aqui nestas regiões, e depois nós vamos fazer um fit tentando encontrar os nossos parâmetros do nosso modelo, de forma a que geremos uma variedade, um manifold que seja semelhante ao manifold real. Ok? Certo. Na prática, o que é que nós fazemos? Nós precisamos, essencialmente, de resolver 3 problemas, ok? Precisamos de gerar estas funções de onda no espaço de Hilbert de baixa energia, ok? Foi o que eu estive a falar agora. Precisamos depois de escolher uma base local. Tipicamente os físicos de matéria condensada gostam de trabalhar com modelos em termos de bases locais, ok? Temos que escolher uma base local boa e temos que escolher os descritores, são estes valores esperados, ou seja, os termos do nosso hamiltoniano modelo que são importantes, ok? Porque nós temos aqui muitos termos, basta variar aqui os IJKs e Ls, ok? Temos muitos termos e nós queremos modelos compactos, ok? Então vamos tentar escolher o mínimo de termos possíveis no nosso modelo, ok? Esta primeira tarefa é crucial, ok? Vou-vos falar um pouquinho como é que nós tentamos resolver esse problema. Desenvolvemos um método chamado Orthogonal Optimization, que nos permite aproximar esta variedade de baixa energia. A segunda tarefa é crucial, como eu vos disse, temos alguma liberdade de escolha desta base, mas temos de ter em atenção que se escolhermos uma base má, o que vamos acabar por fazer vai ser estragar o nosso modelo e ter um modelo ultra complicado que não é tratável depois, não ajuda a que compreendamos o nosso sistema. Depois a terceira tarefa, essencialmente, nós conseguimos resolvê-la usando métodos estatísticos, de análise estatística, que são hoje em dia bem estabelecidos, ok? Ok. Celso, quanto tempo é que eu tenho? Estão a ser 3 horas agora. Oi, Nuno. Pode falar mais um pouquinho, não tem problema não. Vou tentar gastar aí mais uns 5, no máximo 10 minutos, ok? Tá bom. Ok. Então, deixem-me dar-vos um pouquinho mais de detalhes acerca destas 3 tarefas práticas, ok? Para nós conseguirmos fazer resolver este problema, ok? Pôr este método a funcionar. Então, a primeira tarefa, como é que nós conseguimos fazer o sampling da região de baixa energia? Nós desenvolvemos então este método de otimização ortogonal, em que essencialmente nós tentamos aproximar autoestados do nosso hamiltoniano de primeiros princípios, para isso minimizando este funcional aqui, ok? Sucessivamente, temos aqui essencialmente o funcional de energia, depois temos aqui um novo termo que nos dá essencialmente, que tenta minimizar o overlap entre a nossa função de onda, a função de onda que nós estamos a otimizar, e o overlap com os outros estados de âncora, digamos assim. Estes psis são estados de âncora, que são as nossas aproximações aos autoestados de baixa energia. Então, deixem-me tentar explicar isto com alguns esquemas. Imaginem, a primeira coisa que nós queremos fazer é encontrar o ground state do nosso sistema, certo? Temos aqui, no eixo dos Zs, a energia do nosso da nossa função de onda. No eixo dos X,
o overlap da função de onda com o ground state real, que o overlap da nossa função de onda com o primeiro estado excitado real, ok? Não representa os outros estados excitados, porque, pronto, temos apenas 3 dimensões. Então, se nós queremos determinar o nosso ground state, o que vamos fazer vai ser minimizar este funcional F0, ok? Corresponde apenas a este primeiro termo, ok? Não ligamos a este segundo termo. Então vamos apenas minimizar a energia. Começamos com uma trial wave function e o nosso Monte Carlo permite-nos aproximarmos-nos do nosso ground state. Essencialmente minimizamos a energia da nossa função de onda, e se formos olhar para o overlap, se pudéssemos olhar para o overlap como ground state real, iríamos aproximar-nos de um overlap 1, ok? Assim que determinamos este, vamos fazer algo semelhante para o primeiro estado excitado. Agora minimizamos um outro funcional, este F1, em que temos aqui uma minimização da energia, mas minimizamos também o overlap com o ground state. Então, o estado de menor energia que não tem overlap com o ground state vai ser o primeiro estado excitado. Então vamos, ao fazer esta minimização, aproximar-nos aqui deste estado. Fazendo isso para o segundo estado excitado, este F2, temos aqui este termo de overlap com o ground state, termo de overlap com o primeiro excitado. Então vamos otimizar aqui a nossa função de onda para determinar o estado segunda, uma aproximação ao segundo estado excitado. Okay? E desta forma, com estes 3 estados, nós essencialmente determinamos aqui uma variedade de baixa energia para os 3, definida pelos 3 menores autoestados do sistema. Se nós quisermos, podemos gerar também outras funções de onda em qualquer um destes pontos desta variedade, essencialmente escolhendo o valor aqui deste SI, que nos diz qual é o overlap que nós queremos ter da nossa função de onda com os outros estados de âncora, ok? Ok, pronto. Isto permite-nos, tal como eu estava a dizer, determinar a nossa variedade de baixa energia, e nós aplicamos isso para a molécula de benzeno e, olhando para as excitações verticais, aqui estão as excitações verticais experimentais, aqui as nossas previsões teóricas, e elas batem bastante bem, estão ali na ordem das dezenas de mil elétrons-volt, ok? Isto está em elétrons-volt. Temos aqui outros métodos, Time Dependent Density Functional Theory, CAS Perturbation Theory 2. Este método aqui é Coupled Cluster, é um tipo de Coupled Cluster que obtém, na verdade, melhores resultados que nós, mas é um método exponencial muito mais caro do que o nosso método, ok? Ok, então, resolvemos este problema. Agora, a questão de escolher uma base. Temos que é a nossa segunda tarefa. Então, existem métodos bem estabelecidos para escolhermos, ou melhor, gerarmos uma base local através de uma base ab initio, ok? Este Intrinsic Atomic Orbitals, ou funções de Vanier localizadas e assim sucessivamente. E lá está, como eu disse há bocadinho, é importante que nós escolhemos uma boa base, e por boa base, este statement é um pouquinho mal definido, porque vai depender do sistema que nós estivermos a tentar resolver, ok? Mas se nós tivermos uma boa base, nós vamos conseguir gerar um modelo compacto, ok? Sem muitos termos, pois a nossa matriz de densidade, estas matrizes de densidade reduzidas de 1 e 2 corpos, que são essencialmente estes valores separados, que vão gerar o nosso modelo, vão ser quase todos zéros, exceto alguns deles, ok? Então, matriz de densidade compacta, vamos ter um Hamiltoniano efetivo mais simples. Ok, por fim, como é que nós conseguimos encontrar bons descritores, ou seja, descobrir quais são estes elementos das matrizes de densidade que são importantes para nós, ou quais aqueles que são mais importantes para nós descrevermos o nosso Hamiltoniano de primeiros princípios. A gente faz isso usando ferramentas de análise estatística. Aqui temos um exemplo, este método de Orthogonal Matching Pursuit. Essencialmente, o que ele faz é sucessivamente encontrar o descritor que mais se correlaciona com os dados, ok? Então, o que é que eu tenho aqui?
eu tenho que este método olhou tentou fazer o matching entre as funções de onda, ou melhor, os valores esperados da energia para as funções de onda em termos do ab início e em termos do nosso modelo, ou pelo menos dos descritores do nosso modelo, e aquele descritor que o método encontrou que se correlaciona mais com as energias ab início foi, por exemplo, este descritor associado ao termo de Hubbard, a interação on-site. Isto aqui é uma cadeia de hidrogênio dimensional de 10 átomos que estão, cada um deles, a uma distância de 1,8 angstroms. A distância de equilíbrio entre átomos de hidrogênio é 0,7 angstroms, só para que conste. Então, o que descobriu foi que este é o descritor que se mais correlaciona com os dados, e se nós fizermos aqui o plot da energia do modelo e da energia ab início, do quantum Monte Carlo, o que vemos é que as nossas funções de onda estão aqui bem espalhadas neste gráfico. Se o nosso modelo fosse bom, as nossas funções de onda iam estar aqui ao longo desta linha diagonal, dizendo que as energias do modelo e as energias do quantum Monte Carlo são essencialmente as mesmas, ok? Ou seja, este modelo apenas com um parâmetro não é assim tão bom. Este é o parâmetro que mais se correlaciona com o ab início, mas não é suficiente para descrever bem o nosso sistema ab início. Aplicamos este método novamente, ele mantém, vai ver qual é, dos outros descritores que nós temos, qual é aquele que mais correlaciona com a diferença, com a diferença entre o ab início e este modelo com apenas um parâmetro, e vê que é o parâmetro de Hopy, que permite essencialmente aos elétrons saltar, e aí o nosso modelo muda radicalmente e as nossas funções de onda estão todas aqui ao longo desta linha diagonal. Estamos a descrever bastante bem o nosso sistema. Se fizermos isso sucessivamente, tentando adicionar um descritor a seguir ao outro, nós vemos que o modelo depois melhora apenas um pouquinho, ok? Então, um método deste tipo permite-nos que todos os parâmetros do nosso modelo, sejam os parâmetros de hopping, sejam os parâmetros de interação, sejam tratados em pé de igualdade. E isso não acontece na maior parte daqueles métodos de que eu vos falei há pouquinho, ok? Mas nós conseguimos acessar a qualidade do nosso modelo. Por exemplo, usando o parâmetro R² para ver qual é a qualidade deste fit. Obviamente, a qualidade deste fit é horrível, não é? Então, o nosso R² é muito baixo, mas a qualidade deste fit aqui já é bom. Então, o nosso R² já está bem próximo de 1. E assim conseguimos dizer, olha, vamos truncar o nosso modelo aqui, tentando fazer um equilíbrio entre modelo compacto e acurácia na descrição do nosso ab início. Ok. Para este caso dos 10 átomos de hidrogênio, a esta distância, tal como eu vos mostrei, a conclusão a que nós chegamos é que com um modelo de Hubbard, em que temos apenas um termo de hopping e um termo de interação on-site, que tem estes valores, ok, com estas barras de erro, nós conseguimos descrever o nosso sistema ab início bastante bem. Ok, deixem-me só ver que horas são. Ok, eu vou saltar esta parte e só fazer alguns dos comentários finais agora. Nós já aplicamos esta metodologia a vários sistemas diferentes, tanto a molécula de benzeno, como eu referi há pouquinho, como a molécula de iron selenide, que é essencialmente a molécula precursora do supercondutor de alta temperatura iron selenide, à cadeia de hidrogênio e ao grafeno monocamada, ok? Agora estamos quase a terminar um estudo, ou melhor, a construção de modelos sem interações, ok? Só com hoppings, para grafeno monolayer deformado, bilayer e twisted bilayer, ok? Que liga aquele problema que eu falei bem no início, ok? Esse trabalho tem sido essencialmente liderado pelo Shivesh e pelo Lucas na UIUC. E neste momento eu e o Lucas estamos a trabalhar também num modelo para o grafeno, para estes sistemas de grafeno, agora com interações eletrónicas, ok? Uma outra nota, para tornar tudo isto mais simples, todas estas manipulações mais simples, nós temos estado a desenvolver um código de quantum Monte Carlo no espaço real, todo em Python, ok? Que é free open source
torna tudo isto mais simples de fazer, todas estas manipulações. Podem fazer o download de código aqui. E, por fim, alguns comentários finais. Este método de Density Matrix Unfolding tem alguns pontos fortes, como partir de um ab início com bastante acurácia, como Quantum Monte Carlo. Nós conseguimos encontrar esta variedade de baixa energia e tratamos os parâmetros dos nossos modelos em pé de igualdade e conseguimos acessar a qualidade no nosso modelo e, por isso, sistematicamente tentar melhorar a qualidade do nosso modelo se num primeiro loop a qualidade do nosso modelo não for muito boa. Acontece que temos bastante acurácia, pelo menos nos sistemas que nós tratamos, mas o Quantum Monte Carlo é caro, ok? Então tem que se usar comedidamente, digamos assim, de uma forma inteligente. Acontece que nós podemos também usar métodos de campo médio, como DFT e Artrefoc, que são muito mais baratos para construir modelos destes, claro, sem interações. Aquele trabalho que eu referia há pouquinho de grafeno sem interações é feito com DFT, ok? Então, a única coisa que precisamos de fazer é conseguir calcular matrizes de densidade. E por fim, no nosso radar para trabalho futuro, está em continuar a olhar para modelos em materiais correlacionados, incluindo interações elétron-elétrão, spin-elétrão, elétron-fónon, interações de luz-matéria, por forma a encontrarmos mecanismos microscópicos, por exemplo, a supercondutividade, diagramas de fase, espectros ópticos, e por exemplo, permitir-nos encontrar formas de formarmos materiais reais, de forma a que consigamos modificar os nossos modelos numa dada direção, gerando novas fases da matéria, e por fim também integrar isto em multiscale modeling com outras técnicas computacionais, ok? E é isto, pessoal. Muito obrigado pela atenção e estou aberto a perguntas. Obrigado, João. Ok, obrigado eu. Então temos tempo para algumas perguntas. Perguntas, comentários. Acho que Gustavo. Gustavo, pode ir na frente aí. Não, Pedro, você primeiro. Eu já conversei. Vai lá. Tá. Uma das coisas que você mencionou é a complexidade computacional desse tipo de problema, né? Dado principalmente do Monte Carlo quântico. Quando você... E aí você você mostrou aí as análises para materiais de 2 dimensões. O que você espera de escalabilidade quando você vai para materiais de 3 dimensões para esse tipo de problema? É muito mais complexo? Ou há chances de usar simetrias que consigam diminuir aí a complexidade? Sim, basicamente o Monte Carlo, no Monte Carlo, o Monte Carlo, a complexidade escala com um número de partículas, não é? De forma polinomial. Escala um pouquinho mais rápido que, por exemplo, o DFT. Tipicamente é cerca de 100 mil vezes mais caro do que o DFT, ou seja, quantos mais elétrons você tiver no seu sistema, mais caro vai ser o seu cálculo. Acontece que o que a gente espera é que a maior parte destes parâmetros possam ser determinados fazendo cálculos que investiguem a física local, ok? Nós esperamos que não precisemos de ir a tamanhos muito, muito grandes para determinar os parâmetros destes T's, U's ou interações entre spins em átomos vizinhos, ok? Então, isto não é algo que nós tenhamos provado, é essencialmente baseado em intuição, mas é tipicamente o que a gente espera, ok? Mas pronto, se você tiver um material 3D, você vai ter mais elétrons, ok? Por exemplo, no grafeno você consegue, por cada átomo de carbono, fazer o cálculo com apenas 4 elétrons, não é? Se tiver várias camadas
de grafeno, ok? Uma grafite, se tiver simetria de translação na direção perpendicular, ok? Consegue resolver o problema como consegue resolver em 2D, em que tem simetria de translação nas direções x e y, digamos assim. Mas se quiser simular supercélulas moderadamente pequenas, ok? Que lhe permitam investigar aquela física local, você vai ter que ter essencialmente um cálculo 2, 3, 4 vezes mais caro, dependendo de quantos mais elétrons é que você tem no seu sistema, ok? Ok, então o crescimento é polinomial, né? Sim, sim, é polinomial. Também, né? No sentido de você... O que importa é o número de elétrons, né? Claro, claro. É polinomial, sim. Isso é uma das forças do quantum Monte Carlo, ok? Que apesar de ser polinomial com um expoente mais alto do que o DFT, por exemplo, 2, 3 vezes mais alto, não é exponencial como muitos dos métodos de quantum chemistry, ok? Claro, tem um pouquinho mais de erro. Ok, muito obrigado. Obrigado pela palestra. Ok, obrigado, Breno. Vai lá, Gustavo. Oi, João, muito bacana, muito bonito o seu trabalho, viu? Obrigado. Os modelos, você pode voltar naquele gráfico do modelo efetivo, que você faz um diagrama de fase em função de T e U? Não, antes, o outro trabalho anterior. Aquele bem no início, ok. Isso. E quer dizer que você consegue predizer transições de Esse aqui? Pode ser. Que você... tinha um que era U por T. Talvez eu não tenha visto direito, mas... bem, você consegue predizer transições de fase aí para Mott insulators e outras físicas super interessantes, variando esses parâmetros na sua conta, que no experimento, como você explicou, dependendo se você aplica um campo, ou stress, ou alguma alteração, muda isso daí. Agora, como é que o seu modelo vai mudar se você, ou como é que essa figura mudaria se você incluísse mais termos no seu Newtoniano, tipo considerar segundo, terceiro vizinho, ou tornar ele um pouquinho mais complexo? A física ainda ficaria a mesma ou seria sensível a essa mudança? A física é sensível ao modelo que você está usando, João? Em geral, a física vai ser sensível, claro, ao modelo que você está a usar, não é? Agora acontece que, tipicamente, tentando de uma forma simples invocar algumas ideias de grupo de renormalização. No seu modelo, nós temos, no nosso modelo, nós vamos ter diversos parâmetros, ok? E diversos termos, digamos assim, e a maior parte destes termos vão ser irrelevantes, ok? Quando nós integramos os graus de liberdade de alta energia, a nossa teoria vai sendo passo a passo renormalizada, ok? E quando chegamos a esta teoria de longo comprimento de onda, de baixa energia, ok? Uma teoria efetiva, o que nós temos é que a maior parte dos nossos termos irrelevantes desapareceram da nossa teoria e mantiveram-se apenas os termos mais importantes, ok? Se nós tivermos... Então, em princípio, se nós, por exemplo, num sistema como este, incluíssemos mais termos, ok? Se esses termos forem irrelevantes, e é possível tipicamente usar argumentos de simetria para ver quais são os termos possíveis que nós podemos ter no nosso sistema, em princípio, esses termos irrelevantes não vão mudar muito os nossos resultados gerais, podem mudar aqui um pouquinho a posição da transição de fase para um lado, para o outro, mas essencialmente o que nós vamos ver é que vamos ter a transição de fase quando nós aumentamos este tipo de interação local, ok? Então, a ideia é mais ou menos essa. Claro que se você incluir alguns termos adicionais, em princípio vai mudar um pouquinho alguns dos pormenores da sua física, mas não fortemente se estes termos não forem relevantes. Agora, se eles forem relevantes, não é?
do ponto de vista de grupo de renormalização, aí sim, aí você pode ter um diagrama de fases completamente diferente, mas aí, lá está, o que nós esperamos, o que nós temos que fazer é, quando construímos o nosso modelo, ter em conta esses termos que nós esperamos que sejam relevantes, ok? Perfeito, ótimo. Ok. Beleza. Bom, mais perguntas? À vontade, pessoal. Perguntas, comentários? Então, não vejo perguntas. Ok. Então, vamos agradecer de novo ao João pela excelente pessoal. palestra. Obrigado eu pela atenção. E estou à disposição, se, entretanto, depois quiserem fazer perguntas offline e assim. Claro. Ok? E ele está por aí, né? Exato. Online. Online, exato. Então, com isso a gente encerra esse colóquio de hoje e na semana que vem continuamos a nossa série de colóquios. Tudo bem? Então, obrigado pela presença e nos vemos na semana que vem. Ok, pessoal. Até mais. Obrigado. Obrigado, João.